Olá, eu sou Fernando Caldas e vamos para a nossa nova reflexão. Pois bem, hoje tentaremos pensar um pouco sobre um fenômeno que acompanha a humanidade desde sempre, que é a escolha de uma teoria capaz de dar conta de explicar os fenômenos quase todos. Quando voltamos, por exemplo, à Grécia Antiga, aos chamados filósofos pré-socráticos, então vemos, por exemplo, na figura de Tales de Mileto, que é considerado por alguns o primeiro cientista da humanidade, ou pelo menos do Ocidente, vemos que ele escolheu a umidade, a água, como o elemento fundante, porque ele dizia: todas as coisas são constituídas por água. Todas as coisas podem ser medidas por mais úmidas ou menos úmidas. E sem a água, a vida, por exemplo, é impossível. E uma série de reações químicas. Ele não usava a expressão reação química, mas era isso que ele queria dizer. Que as próprias reações da natureza, as próprias transformações naturais, e mesmo apenas as transformações físicas, necessitavam da presença da umidade que é formada pela água. Heráclito, né, que acaba sendo um filósofo muito importante na continuação da história, porque é o pai da dialética, né, que depois, séculos depois, vai gerar o marxismo. Heráclito falava do movimento, do eterno movimento, e usava o fogo como elemento primordial, porque o fogo tem essa incerteza, ele é transformação eterna, né? Então, Heráclito tem os velhos aforismas, né, de que não existe dois banhos de rio, porque o rio se transformou, o sujeito que tomou o banho se transformou, o percurso que ele segue até o rio se transformou, a forma que ele concebia o rio se transformou. Mas aí tem também um filósofo que diz não, que é Anaxímenes. O ar é o princípio fundador, porque o fogo se dá no ar, a água se processa no ar. Então o ar como partícula, o pneuma, né, chamado pneuma, quando você inspira, quando o bebê inspira a primeira vez, ele se torna uma alma vivente. Então, sem o ar, sem a pneuma, não há vida, não há manifestação do ser. Ser que um outro filósofo chamado Parmênides considerou como esse princípio que eles chamavam de arquê. Não era água ou umidade, não era o fogo, não era o ar, mas para Parmênides o princípio é o ser. O ser enquanto ser. E Parmênides vai dizer, ao contrário de Heráclito, nada se transforma. As coisas são. Porque se o ser se transformar, ele vai passar ao não ser. E passando ao não ser, o ser deixa de ser. Deixando de ser, não é? Se dilui e toda a existência, seja imagética ou factual, deixa de ser. Então o ser não pode deixar de ser. O ser é e pronto. Na famosa máxima dele de que o que é e o que não é, não é. Podem parecer palavras ao vento, mas esse é o princípio binário que vai gerar a lógica aristotélica e vai gerar a linguagem computacional milênios depois. Os computadores, a linguagem binária, o 0 e 1, o falso e o verdadeiro, são estruturados a partir desse pensamento primeiro de Parmênides, do que é, do que não é, não é. Bom, outros tantos, como por exemplo Pitágoras, né? Pitágoras atribuía ao número o princípio fundador, o arquê. O número como tudo é numérico no universo, tudo é geométrico no universo. Ele até defendia a ideia de um universo sendo um círculo perfeito, a Terra sendo um círculo perfeito, pela perfeição que é a criação. Então não pode haver círculos imperfeitos. Então círculos, triângulos,
formas que mais tarde o filósofo francês René Descartes vai tomar também como as únicas estruturas que existem além do nosso pensamento, anteriores ao nosso pensamento. Né? Tudo mais seria uma criação mental. Pois bem, então o mundo grego, não importa que elemento eles consideram fundador da essência, mas era um mundo que tinha a ideia de que havia uma essência que pudesse explicar tudo. Então a teoria, por exemplo, que a água forma tudo, explica não só os mares, os rios, mas a vida que existe nos mares, nos rios, nas árvores, a seiva, o sangue que circula e etc. Do fogo, todos os calores, todas as calorias que nos compõem, sem as quais não vivemos, o sol, o próprio sol, princípio fundador do nosso sistema, né? E por aí vai, o número, porque tudo é numérico mesmo, o ser, porque não pode haver não ser, o eterno movimento e progresso das coisas heraclitianas, as coisas são, se batem com seu contrário, formam uma terceira coisa, que viram a primeira, que bate com seu contrário, que formam uma terceira. Então são princípios em si mesmo muito lógicos, né? Mas o que eu quero atentar é para o fato da ideia de se buscar uma explicação universal capaz de dar conta de tudo praticamente, de todas as questões que nos incomodam, né, enquanto seres pensantes. Na Idade Média, Deus, um conceito de Deus universalizado, se toma lugar disso tudo. Então aquilo que Aristóteles chamou de primeiro motor, né, transformou o arqueiro no primeiro motor, que é automovente, né? Tem até a busca histórica desde a Idade Média por um motor que consiga ser motocontínuo, né? Que ele consiga se automover sem gastar energia e aí o movimento dele gere a própria energia e etc. Nos livrarmos dos combustíveis fósseis, por exemplo, né? Ou da energia solar de alguma fonte, né? Pois bem, a Igreja Católica pega esse primeiro motor e transforma em Deus. Né? Não que não houvesse um conceito de Deus anterior, mas do ponto de vista estrutural, lógico, é o Deus que toma o lugar de todos os arquês gregos. E Deus passa a explicar tudo, mas passa a explicar no âmbito da fé. Né? Por que o rio faz onda? Porque Deus assim o quer. Assim ele quer o mar azul, esverdeado, o céu azul, as estrelas, e todo o cosmos passa a ser uma criação de Deus, e o homem inclusive, e uma criação que tem o homem como objetivo principal, a evolução espiritual do homem até alcançar o Pai Celestial. Essa mitologia dura muitos séculos, essa estruturação que explica as coisas. Até que vem a modernidade, que é, em muitos sentidos, uma volta ao classicismo, ao mundo grego, a buscar uma explicação natural para os fenômenos. E a ciência se estrutura assim. A ciência se estrutura a partir da tentativa de desvelar as leis naturais. Né? Como dizia o filósofo inglês Francis Bacon, esprema a natureza que ela lhe diz a verdade. E é isso que a ciência tem feito. Como é um trabalho complexo, isso se divide em vários ramos do saber. Durante muito tempo, muitos séculos mesmo, valeu a física aristotélica. Dentre outras coisas, Aristóteles dizia que dois corpos de massa diferentes caem de forma diferente no chão. Galileu, já no século XVII, desmentiu isso, mostrando que a queda livre dos corpos, os corpos independentes da massa, caem ao mesmo tempo. Né? Claro, há interferência do ar, mas isso não conta do ponto de vista da análise física do fenômeno. E aí Galileu, Isaac Newton, consegue decifrar matematicamente todas as leis que regem, né, a gravidade universal, a gravitação universal. Um gênio absoluto, Isaac Newton. Fez tudo isso jovem, 23, 24 anos. Pois bem, e Newton vale século XVII, XVIII, XIX, no começo do século XX. Primeiro começam a surgir as questões da eletricidade, né? Maxwell Newton começa a não explicar certos fenômenos físicos. Um fenômeno especialmente, o fenômeno da luz, que primeiro observa-se que a luz se manifesta como onda, né? Como quando a gente joga uma pedrinha no rio
mas depois começa a ver que ela tem uma certa presença particular, ou seja, ela também é partícula. Depois vai chegar os fótons depois, mas isso abre margem, né? Einstein, inclusive, para ser aceito em um certo círculo acadêmico, científico, fizeram essa ressalva. Olha, ele acredita que a luz pode se processar por partícula e tal. Hoje fala-se em partícula-onda, que quebra um pouco a teoria de Parmênides, né? Que Parmênides dizia ou é ou não é. A partícula-onda é uma espécie de terceiro incluído, é e não é. Pois bem, o mesmo vai acontecer depois com a física quântica, quando introduz a consciência como parte da construção do conhecimento. Então não era mais, como queria Francis Bacon, só espremer a realidade para ela dizer a verdade. Era mais do que isso. Eu tenho que espremer a realidade, mas sabendo que a resultante desse meu ato será construído também por minha consciência, construída por minha consciência. Então o que a ciência constrói é fruto, em parte, de um desvelamento do mundo e, em parte, por uma interpretação do que foi desvelado. Então a gente entra também no século XX com um crescimento muito grande, a partir de Sigmund Freud, das teorias da mente. Então a psicanálise é uma evolução e, em muitos sentidos, é a volta de uma teoria chamada de maêutica, criada por Sócrates, que é investigar a partir de perguntas algo que tem na mente que está escondido. Sócrates inventa isso. Depois Freud retoma isso de forma sistemática, colocando a pessoa num divã, no sofá, e fazendo perguntas, às vezes aleatórias, desordenadas, e tentando fazer conexões lógicas com aquilo. Passa a interpretar os sonhos, a fazer hipnose, depois ele abandona a hipnose, fica só no consultório. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: num determinado momento, igual ao arquê pré-socrático, igual ao Deus medieval, surge uma explicação universal para as coisas, em tese baseada no racionalismo, na racionalidade. Então, durante muito tempo, a física de Newton vira um modelo absoluto. A humanidade entra no século XX certa de que tinha pouca coisa mais para desvendar no mundo, no universo das leis. Parecia que Isaac Newton explicaria tudo, bastaria recorrer e as coisas estavam decifradas. E, ao contrário, né, o século XX foi um século de se construir incertezas. Um século muito complexo, um século com duas grandes guerras, fora pequenas guerras, terrorismo, um século muito louco do narcotráfico ganhar corpo, né, ganhar força, de tudo, todas as possibilidades impensáveis até o século XIX ocorreram no século XX, um século que valeu por 1000 séculos, em termos de conteúdo, de transformações, etc. Então esses conceitos de Isaac Newton caíram por terra. Vieram os conceitos de Einstein, que já não eram conceitos tão universalmente disseminados como foram os conceitos de Isaac Newton. E também a quântica, a física quântica ganhou um estatuto muito grande, e Freud sim ganhou lugar comum. Freud, Charles Darwin, então, psicanálise, teoria da evolução, passaram a ser essas explicações universais para os fenômenos, assim como também o marxismo. Então, por exemplo, marxismo, psicanálise, teoria da evolução. Hoje o senso comum domina, assim, a grosso modo, esses princípios, né? E normalmente atribuem à teoria da evolução, ou à psicanálise, ou ao marxismo, uma série de fenômenos que acontecem, seja socialmente, seja individualmente. Então, esses são os nossos arquês, são explicações que duraram também, e duram, né? Porque essas coisas elas vão se ganhando caminhos distintos e subsistindo, né? Coexistindo. Então eu quero falar um pouco sobre uma dessas doutrinas que desde a década de 1990 entrou na moda, já falei um pouco assim delas e tal, mas são as teorias cerebrais, ou vamos dizer assim, o neurocentrismo. Nós já tivemos o antropocentrismo, né? Já tivemos o geocentrismo e temos o neurocentrismo, que é a ideia de que esses fenômenos todos são
ação que se dá a partir de construções cerebrais. O cérebro como primeiro motor, como gênese desses processos todos. O cérebro que explicaria tudo. Então, o cérebro que explica a síndrome de Down, o autismo, a esquizofrenia e até o amor, até coisas como o amor. No raciocínio assim, quando se mostra uma fotografia de uma pessoa por quem se está apaixonado, então determinadas áreas cerebrais liberam dopamina, norepinefrina, né? Mostrando que aquelas são as substâncias do amor. E ponto final? Acredita-se ou não nisso? Então essa é a questão de fundo dessa reflexão. Que para cada princípio desse que tenta explicar as coisas universalmente, para cada princípio desse ser aceito, é preciso um nível de crença muito grande. Seja esse princípio religioso ou científico. Porque certos fenômenos lidos, e no caso do cérebro especificamente, a partir de uma série de máquinas que conseguem fotografar o cérebro e suas reações, né? Então, esses fenômenos que são lidos, que são fotografados, a fotografia, a filmagem, enfim, esses instantâneos que são criados do cérebro, por si só não são suficientes para conclusões tão abrangentes quanto existem substâncias responsáveis pelo amor. Essa construção, ela é toda no âmbito místico-religioso. É preciso que tenha fé para que seja verdade. Porque eu posso dizer o seguinte, eu pego uma mão de uma pessoa, com uma arma, um revólver, e atiro. E posso dizer que toda vez que alguém atira, há movimentos musculares, ósseos, no dedo indicador. E colocar o dedo indicador como agente ativo do processo. Até causal do processo. Mas sabemos que não é o dedo, né, quem atira. Você pode até atirar com o anelar ou o médio, ou pode atirar de forma remota. O fato que, embora o dedo esteja no processo, como a dopamina e a norepinefrina estão no processo do amor, isso não implica que sejam substâncias que gerem o amor. Elas apenas podem se manifestar, como no amor também se manifesta frio na barriga, dor de barriga, o coração palpita, há suores. Claro, nós somos um corpo e o cérebro é parte desse corpo. A questão está, esse cérebro gera a nossa feição de ser? Ele nos define como entidade? Ou ele é apenas um órgão com suas complexidades, todas com funções... O órgão, né? Assim, o órgão, né? Junto com o coração, pulmão, rins, fígado, são os órgãos, né? O cérebro é um. Mas conseguir provar que esses atributos subjetivos do sujeito são exclusivamente uma obra do cérebro, é um caminho longo para isso. Por ora, os que creem nisso, creem por uma questão de fé. Sobretudo há um tipo de psicologia usando muito a neurociência para explicar os fenômenos. Mas por ora é preciso acreditar primeiro e desenvolver o trabalho, seja qual for, depois. Sem falar que nós estamos num mundo mercantilista, onde muita coisa é utilizada com fins financeiros, né? Então, diante de cada fenômeno desse, sejam os arquês, seja o teocentrismo medieval, seja a crença na ciência dos séculos XIX, XX, e agora essa ciência que também se vale de neurociência, de epigenética, também essa decodificação dos códigos genéticos também dão ao homem uma ideia de que ele está chegando à verdade, né? Essas coisas todas precisam ser pensadas e a conclusão que nós podemos chegar é que elas em si, ou por si, ainda não nos podem dar nenhuma conclusão genérica. Assim como a ideia de Tales, embora tenha toda uma lógica, não consegue explicar a matriz originária do mundo, assim como a ideia de um Deus criador, que por mais lógico que possa parecer, né, de que a emanação da existência tem uma fonte, da mesma forma, a neurociência não pode explicar os fenômenos. Nem arquê, nem medievalismo
e nem neurociência, ou epigenética, ou psicanálise, ou marxismo podem dar conta de explicar o fenômeno da existência a partir do ser humano ou mesmo sem o ser humano. A existência parece ser algo muito mais amplo e nós parecemos aqueles meninos que pegam peças de um quebra-cabeça e conseguimos montar um pedacinho, digamos um quebra-cabeça de 100 trilhões de peças. E nós montamos ali 1000 peças e deu um formato e nós, olha, descobrimos. O problema é que o ser humano tem um inconsciente, tem um id, tem um superego. Se nós mexermos aqui, vamos decifrar. O diz não, mas ele também tem um cérebro com setores muito específicos. Repare essa pessoa com síndrome de Down, como ela tem um marcador aqui, e isso determina isso. Existe mentira nisso? Não. Mas não há uma verdade universalizante, uma verdade capaz de se botar um ponto final. Mesmo porque ciência não se faz com pontos finais. Nada se faz com pontos finais. Mas a ciência sabe disso. A religião não sabe. A filosofia, em algum sentido, também não sabe. A mística toda não sabe. O senso comum não sabe. Todos esses saberes colocam ponto final nas coisas. A vizinha está saindo com o homem da padaria. Ponto final. Acabou. Esse é o senso comum. Vou dizer assim, meu anjo de guarda é São Gabriel. Ponto final. Há um Deus. Ponto final. Mas a ciência não pode ser assim. A ciência pode dizer no máximo, quando o sujeito está apaixonado, há a liberação de certas substâncias. A ciência pode dizer isso. A ciência pode dizer, o neocórtex funciona assim. Ela pode dizer isso. Mas ela não pode fazer inferências maiores. Pode fazê-las, mas na certeza de que estará equivocada. Então, toda vez que nós nos depararmos com conceitos que queiram explicar muita coisa, desconfiemos. Desconfiemos. Porque nós somos um sistema. Alguém que faça, por exemplo, o curso de odontologia, em tese, sabe que não vai cuidar de dentes. Porque os dentes têm raízes que estão ligadas a um sistema linfático, sanguíneo, nervoso, que o estado emocional interfere na dor de dente, ou até nos estados físicos dos dentes, e que esse dente faz parte de uma pessoa, que faz parte de uma população de humanos, que faz parte de uma comunidade de animais e plantas, de um ecossistema que está numa biosfera, em um planeta que sofre influência eletromagnética de outros planetas, do Sol. Nós somos isso. Se não tiver essa compreensão da amplitude desse quebra-cabeça, nós vamos tender sempre, cientistas ou não, a sermos religiosos. Até a próxima reflexão.